falar agora de Drogarias Ultra Popular, tudo em medicamentos e perfumaria, com uma equipe super competente para atender você e a sua necessidade. Você pode até procurar, mas você vai comprovar e provar. Medicamentos com preço lá embaixo mesmo é na Drogarias Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, Avenida Lauro Sodré 587, ao lado do Banco Bradesco. No nosso quadro Por Dentro da Lei, nós vamos dar sequência às dúvidas sobre recursos em infrações de trânsito. E aqui comigo no estúdio, o doutor Renato Teixeira. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores. E olha só, nós vamos começar tirando a dúvida da Sandra, lá do bairro da Coab, que mandou a seguinte pergunta. Doutor, fui autuada na estrada Vila Tucuruí em uma blitz e na hora eu assinei a multa. Mesmo nesse caso, eu posso recorrer? Não confessei com a assinatura ter praticado a infração quando assinei? Vou conseguir licenciar a moto se não pagar a multa? Bem, inicialmente, o fato da pessoa ter assinado aquela notificação do auto de infração na hora em que houve a infração, isso não significa confissão. O que acontece é que o prazo para recorrer começa dessa data. Não vai, então, uma notificação para a casa desse condutor para que comece a correr aquele prazo de 30 dias. Não é? E não significa, portanto, que ela confessou, ela pode se interpor esse recurso caso ela não concorde com a infração. E, ao recorrer, existe um efeito ao recurso que é o chamado efeito suspensivo. Então, nem é atribuído imediatamente aquela pontuação da infração de trânsito, nem tampouco cobrado o valor. Ela com recurso vai constar aquela infração, mas vai ter ao lado com o recurso efeito suspensivo. Aí ela vai licenciar o seu veículo normalmente, sem a necessidade de pagar a multa. Então, esclarecido, Sandra? Muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai responder a pergunta aqui do seu João, lá da Nova Matinha. Ele quer saber o que fazer em caso de suspensão da CNH. Bem, aí é uma questão interessante. O que é que ocorre? Nós sabemos que as multas, elas não trazem só uma obrigação de pagar um valor. Há também pontuações. Então, se essa pessoa chegar a 20 pontos, aí o próprio Detran, ele envia uma notificação para essa pessoa informando que há um procedimento de suspensão da sua CNH. Justamente para, caso ele queira, ele venha a recorrer dessa decisão. E após o julgamento desse recurso, ou então se não houver o recurso, a carteira é suspensa. E fica suspensa por um prazo mínimo de 6 meses. E ele vai ter que se submeter a um procedimento junto a uma instrutora de motoristas para fazer um curso de 30 horas. E após esse prazo, ele tem novamente a sua carteira de volta. Agora, se ele for pego conduzindo o veículo com a sua carteira suspensa, aí acontece uma coisa bem pior, que é a cassação. Na cassação, ele vai ficar sem a carteira por 2 anos e vai ter que fazer todo aquele procedimento para tirar a carteira novamente, o que é muito mais caro, o que é muito mais trabalhoso, né? O importante é o quê? Para o nosso telespectador, é ter responsabilidade na condução, sempre. Por quê? Porque isso traz consequências. E não são apenas aquelas consequências voltadas à multa. É também consequência a própria integridade física dessa pessoa, a vida e a de outras pessoas que estão também na rua. Geralmente então tem que ter mesmo. Exatamente, prudência, responsabilidade e evitar esse tipo de consequência. Agora o Mário, lá do Serra Azul, ele quer saber se fumar ao volante dá multa. Bem, na verdade, fumar não dá multa, apesar de ser um hábito muito perigoso para a saúde, não é? Porque tira a atenção também, assim como o celular, né? Mas ficar com o braço para fora do veículo, dirigir só com uma mão, isso sim dá multa, uma multa que é uma infração leve. Então, de qualquer modo, não simplesmente pelo fato dele estar fumando, mas por ele estar com o braço para fora, dirigindo só com uma mão, isso vai trazer uma infração de trânsito sim para ele. A Carla, lá da Vila Permanente, ela quer saber o seguinte: eu vi no Facebook que é possível converter multa de trânsito em advertência. É verdade isso? Procede? Sim, existe essa possibilidade. Existe até uma resolução do CONTRAN que vem a dispor sobre essa possibilidade, porque o objetivo desses órgãos de fiscalização não deve ser apenas autuar, arrecadar. Tem que ser o quê? Orientar, educar.
E justamente por conta disso, existe essa possibilidade para as infrações que são consideradas leves e médias. Existem as graves também, as gravíssimas, para esse tipo de infração não é permitida essa substituição. Mas para as leves, para as médias, se ele não praticar uma outra infração por um período de 12 meses, ele pode ir até o Detran fazer aquele requerimento para que haja conversão dessa multa em advertência. E a advertência chega até a sua casa e não vai ter a obrigação de pagar a multa, nem tampouco vai existir aquela pontuação no prontuário. A Janaína, lá do bairro Palmares, aqui em Tucuruí, ela quer saber o seguinte: pode uma multa ser anulada mesmo tendo ocorrido a infração? Sim, existe essa possibilidade. Por quê? Porque existem também requisitos formais que devem ser observados ali no auto de infração. Tem que ter, por exemplo, uma indicação do local da infração, qual foi a conduta proibida que foi praticada, a indicação do agente, entre outros requisitos. Inclusive, da data da infração até a expedição da notificação, tem que existir um prazo que não seja superior a 30 dias. Então, se não existir um desses requisitos obrigatórios por lei, para que esse auto de infração venha a ser considerado válido, ela pode sim ser anulada, apenas no aspecto formal, por mais que tenha ocorrido a infração. Agora, mais uma vez, ressaltando, não é o fato de existir essa possibilidade que as pessoas vão conduzir os seus veículos, sim, seja moto, carro, de forma imprudente. Inclusive, se nós formos hoje no regional, lá na UTI, a gente não encontra velhinhos, a gente encontra quem? Pessoas jovens que sofreram acidentes de moto, principalmente, e que estão ali. Por conta de quê? Geralmente porque não observaram aquelas regras obrigatórias de trânsito. E então, muitas vezes também não usam até os equipamentos de segurança, o que é muito comum, principalmente capacete. E a maioria dos registros de morte de motociclistas a gente percebe que é pela ausência do capacete. Então, para todos que estão assistindo, responsabilidade, prudência é a palavra. Né? Sempre. Exatamente. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Eu acredito que os nossos telespectadores tiraram todas as dúvidas. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Velton, solta a vinheta agora do nosso quadro Por Dentro da Lei. O Eletromateus é uma loja completa em tudo que você precisa para deixar sua casa ainda mais bonita e a sua vida mais feliz. A mobília completa do seu quarto, de sala, cozinha, eletroportáteis, celulares, eletroeletrônicos, informática e muito mais. Tudo com preços especiais e excelência no atendimento. Eletromateus em Tucuruí, na Avenida 7 de Setembro, Coab, e em Breu Branco, na Avenida Minas Gerais, 220 Centro. Eletromateus, tudo para fazer você feliz. O TJ Regional fica por aqui. Agradeço a sua companhia, desejo um excelente final de semana para você e até breve. Tchau!